Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Nanda e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo de vírus. Então a gente vai falar de alguns vírus muito comuns de manifestação clínica, a maioria bastante comum aí na infância, e vamos comentar um pouquinho sobre eles. Então vamos começar com o vírus do sarampo. O vírus do sarampo o sarampo, né, é uma doença amplamente disseminada aí pelo mundo, né? É um vírus de RNA envelopado e tem uma baixa reincidência. Então, o que significa isso? Os pacientes que têm infecção pelo vírus do sarampo conseguem criar uma imunidade de memória, né? E por isso é difícil você ter uma reincidência da doença após infecção. Mas ele é um vírus de alta infectividade e de alta morbidade. A transmissão do vírus do sarampo, ela acontece principalmente pelo contato com secreções respiratórias de pacientes infectados. Mas o vírus, ele tem uma propriedade que ele é um vírus que é inativado por temperaturas, né, pelo calor, por pH ácido e por algumas substâncias presentes aí no nosso dia a dia. Além disso, ele perde a sua infectividade muito rápida quando ele está no meio ambiente, mais ou menos ele consegue sobreviver aí por 2 horas, por exemplo, quando ele está em alguma superfície. Então isso também ajuda aí na questão de transmissibilidade do vírus. Ele é um vírus que tem uma incubação mais ou menos aí de 10 a 12 dias, né? E ele acomete o tecido linfóide em todo o corpo, né? Então ele pode acometer aí diversas regiões, né? Alcançando aí pele, conjuntivas, orofaringe, né? E os sinais clínicos da doença estão relacionados ao processo inflamatório aí do endotélio. Então a gente tem a gente divide aí a doença, né, em período prodrômico e período exantemático, né? E esse período prodrômico ele dura mais ou menos aí por volta de 6 dias e ele acomete principalmente as mucosas, tá? Mas principalmente a região oral, né? E aí ele pode começar a causar alguns sintomas, como por exemplo, odinofagia. O quadro clínico clássico é aquele quadro de febre, principalmente no caso do sarampo, normalmente uma febre alta, pode causar quadros de tosse, coriza, dores abdominais, e aí ele causa alguns sinais importantes aí, que são sinais bem característicos do sarampo, que é aquela língua que a gente fala que é a língua em morango, né? Que é essa língua aí que vocês podem observar na nossa foto, e causa as famosas manchas de Kopli, que também aparecem aí na nossa região oral, que são aquelas manchinhas brancas bem características do sarampo. E aí ele pode evoluir para o período exantemático, que é um período onde a gente tem uma piora desses sintomas do período prodrômico, né? Então esses sintomas ficam mais intensos, podem piorar, e aí a gente tem aquele exantema característico do sarampo, né? Que são aquelas lesões maculopapulares, né, avermelhadas, que começam normalmente em região craniana, né, em face, tem aquele sentido céfalo-caudal e vão se espalhando por todo o corpo. Normalmente elas não pegam região de palmas das mãos e plantas dos pés. Isso também é uma característica do exantema do sarampo, tá? Depois desse quadro, então, do período prodrômico exantemático, a gente tem o quadro de convalescência, que é quando essas manchas, né, esse exantema característico do sarampo começa a melhorar, começa a ter aquela descamação fina e tem uma melhora da febre também, e o quadro clínico começa a se resolver. Então, quando ocorrem complicações, elas acontecem normalmente no período exantemático da doença e é mais comum em pacientes imunossuprimidos, pacientes com caso de desnutrição avançada. Esses pacientes são os pacientes mais comuns de piorarem quadros e irem para complicações da doença, né? Aí os pacientes podem evoluir com quadros de pneumonia, lesões do trato gastrointestinal e até alterações do sistema nervoso central, que é bem raro acontecer. Tá? Então, normalmente é o quadro prodrômico associado ao quadro exantemático, a doença autolimitada e normalmente não evolui para quadros graves. E é uma doença basicamente característica das crianças, principalmente por conta daquela questão que a gente falou lá no começo, de gerar aquela imunidade de memória. Na gravidez, a gente tem que ficar bastante atento em relação ao quadro de sarampo, né? Porque ela pode resultar em problemas como prematuridade, aborto e principalmente um quadro muito importante, a questão do sarampo congênito, né?
E aí aquele paciente vai apresentar um exantema logo ao nascimento, nos primeiros dias de vida. E os pacientes imunocomprometidos também são pacientes que a gente sempre tem que se preocupar em qualquer quadro de infecção viral, que eles têm maior chance de evoluir para doenças graves, como a gente já comentou, como pneumonias, quadros respiratórios graves e até quadros de envolvimento do sistema nervoso central. O diagnóstico do sarampo pode ser feito clinicamente, quando o paciente apresenta um quadro clássico, né, do exantema, com a língua em morango, com as manchas de copli na mucosa oral. Então a gente consegue, se ele tiver esse quadro clássico, a gente consegue fazer o diagnóstico clinicamente, senão a gente pode lançar mão do diagnóstico laboratorial, com a detecção de anticorpos pela sorologia ou com os testes moleculares. O tratamento é sintomático, não existe tratamento específico para o sarampo, mas a gente tem a principal forma de prevenção, e por isso que hoje é muito mais difícil a gente ver os quadros de sarampo, que é com a vacina, né? A vacina já está disponível há muito tempo já no Programa Nacional de Imunização, no nosso PNI. Ela é dada as 2 primeiras doses, né, na infância ainda, e ela pode ser encontrada como a tríplice viral e a tetraviral. A tetraviral, a tríplice viral é sarampo, cachumba e rubéola, e a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, são vacinas que estão disponíveis, que estão no calendário nacional, e todo mundo tem o direito e deve tomar essas vacinas para a gente prevenir, por isso que a gente teve uma diminuição importante. Apesar de, alguns anos atrás, a gente ter tido surto de sarampo aqui mesmo no Brasil, mas esses surtos eles ocorrem muito por conta desses núcleos de pessoas que acabam não se vacinando e ficam predispostos a pegar a doença, e aí a gente vê esses casos aumentarem aí durante alguns períodos. Vamos de questão para a gente memorizar um pouquinho aí e aprender um pouquinho mais. Os pais de um bebê de 5 meses estão preocupados porque ele teve contato há 2 dias com criança que teve diagnóstico confirmado de sarampo. O bebê está bem, assintomático, com as vacinas em dias. A conduta preconizada é aplicar a vacina de sarampo imediatamente.